Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma edição do nosso podcast Sambrito, 7º episódio dessa 4ª temporada. Olha só, o podcast Sambrito aí desde 2022 e esse ano muito especial aqui no estúdio Hall do Cine Bancários. Uma feliz coincidência, né? Eu faço sempre questão de valorizar. Esse estúdio maravilhoso homenageia o mais icônico rei Momo que Porto Alegre já conheceu, Vicente Hall. Mais de 2 décadas de reinado. E, além disso, foi um líder dos bancários, por isso que o Cine Bancários o homenageia nesse estúdio. Fica o nosso agradecimento aqui ao Cine Bancários por dar guarida, não ao podcast, mas ao Carnaval. O Carnaval precisa sempre de espaço, de divulgação, para contar a história dos seus artistas, e o podcast Sambrito está aí para isso, contar essa história, e é muito bom que a gente tenha o podcast aqui, nessa casa maravilhosa, que é o Estúdio Hall do Cine Bancários. Ao meu lado hoje, para entrevistar o nosso personagem da vez, Gelson Pereira, do Que Carnaval. Inclusive a camisa do Que Carnaval está sobre a mesa, lembrando que Carnaval é uma plataforma, uma iniciativa de mídia que é parceira do Sambrito, que é parceira da ABC no Carnaval. Na verdade, a gente é tudo a mesma coisa, né, Gelson? Bom te receber aqui. Valeu, Vini. Um prazer e uma honra estar aqui contigo, Bruno, Renan, nessa mesa, falando do que a gente gosta de fazer, né? Carnaval. Pois é, Bruno Martins já entregou o Gelson, é o entrevistado da vez. Junto a mim e ao Gelson, o Renan Della Corte, também do Que Carnaval, também de Rio Pardo. Renan, eu vou ter que fazer essa sacanagem. Quem mandou fazer a piada na minha frente? É verdade que no último fim de semana tu e o Bruno tomaram banho juntos? A gente já se acertou no fim de semana, né? E o Gelson também, né? O Gelson também. Tomamos um banhão coletivo no domingo, né? E quebramos o gelo já para vir pro podcast afinados. Explicando para quem está assistindo agora. Em primeiro lugar, porque a internet pode permitir que alguém esteja vendo essa entrevista daqui 10 anos, né? Mas nós estamos gravando esse programa 2 dias depois do antológico ensaio de Bambas da Orgia. Não é na chuva, é debaixo de um caldo que abalou Porto Alegre. E o ensaio seguiu, o Que Carnaval estava lá, fez o clipe maravilhoso, que aí encantou todo mundo na internet. E o Bruno Martins também viralizou, porque a chuva veio e ele seguiu cantando. E é uma alegria te receber aqui, Bruno. Muito bom poder contar um pouco da tua história. E eu não vou fugir do roteiro básico que eu tenho aqui. Tenho que te perguntar qual é a tua primeira lembrança carnavalesca, te dando boas-vindas para participar do nosso podcast. Perfeito. Primeiramente, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para quem aí. estiver assistindo. Para mim é um prazerzão estar aqui com vocês, com os amigos, principalmente com o Vini, que é um cara que nós temos toda uma trajetória junto aí. Para mim é um prazerzão. Bom, a minha primeira lembrança, não meu primeiro desfile. Sim. Minha primeira lembrança é 1998, Estado Mar da Restinga. Eu tinha 8 anos na época. Um carnaval que eu me lembro que no tempo da fita cassete, né? Os compositores entregavam a fita cassete. Claro. O compositor campeão daquele ano entregou a fita cassete pro meu pai. E ele tava com uma certa dificuldade de aprender aquele samba. E na segunda audição do samba em casa, eu saí cantando. Aí ele olhou assim, olhou pra minha mãe, olhou pra mim, eu me lembro disso. Eu não tenho como não levar esse guri pra desfilar, ele já sabe o samba e eu não sei. E ali, por seguinte, já foi passando e... Esse samba acabou sendo vencedor na disputa. Sim, com certeza, com certeza. Aquele samba já tinha sido campeão e ele estava aprendendo para cantar. Perfeito. Diferente de hoje em dia, que a gente tem que aprender o samba Sim. antes do anúncio, que é pra cantar lá no anúncio, né? Naquele tempo, ó, o compositor ganhou, ó, pega a fita, leva pra tua casa, aprende e começa a cantar. E aí nós, naquele ano, eu me lembro que também foi a primeira vez de várias coisas. Foi a primeira vez passando no nosso carnaval, que ainda era no centro de Porto Alegre, né? Primeira vez fazendo roupa de carnaval, toda aquela função, procura sapato, procura cinto, tudo aquilo que a gente tava me preparando porque era o futuro. O que ia ser pro resto da vida. E aí, na hora ali, foi aquela emoção, os carros, eu me lembro que os carros da Restinga estavam todos atrasados na concentração, a escola arrancou, daqui a pouco abriu a escola, saiu aquele cisne quase atropelando todo mundo para passar, porque tava lá atrás e a escola tava lá da frente, mas foi fantástico, foi maravilhoso. E até o nosso amigo Renan, dos vídeos, há pouco tempo atrás postou esse vídeo. Sim, o Renan DVDs. Isso, Renan DVDs. Esse cara faz um trabalho aí sensacional. E eu me emocionei um monte em casa, mostrei pro meu filho, pro pessoal, esse aqui é o meu primeiro ano desfilando.
Inclusive, na minha cabeça, na época, eu tava cantando, mas logicamente o microfone tá desligado. Do outro lado do carro de som com o microfonezinho ali. Cantando, fazendo coreografia com meu pai, com meu tio, com meus tios na época, né? Aham. E essa lembrança aí é viva na minha memória até hoje. Foi a primeira vez que eu me Opa. coloquei naquele espaço, naquele momento ali, e foi demais. Gelson. Eu ia perguntar a idade que tu tinha na época. 8 anos. 8 anos. E isso foi o momento que acendeu, assim, tipo, eu tenho um sonho, eu quero ser intérprete, ou a vida te levou a isso depois? Sempre foi a minha brincadeira de criança. Eu brinco com todo mundo que o que eu faço hoje nada mais é do que aquilo que eu me preparei a vida toda para fazer. Que legal. A minha brincadeira de infância era pegar as roupas do meu pai e vestir em casa e sair brincando de desfile pela sala com os meus primos, com toda a nossa família, que era carnaval. Final de semana a gente se juntava na casa da minha tia, a gente fazia aquele carnaval dentro de casa, ficava dando volta na sala, fingindo que estava desfilando, entendeu? Então, era a minha brincadeira de criança. Eu sempre quis fazer isso. Se perguntar para meus colegas de colégio, eles vão dizer, não, o Bruno dizia que ele ia ser intérprete. Esse final de semana, a gente foi fazer um show agora em São Gabriel, com Bambas, e aí eu encontrei o compositor Marcel. Marcelo da Coab. Marcel me conhece desde pequeno por questão de família e tudo. Ele ia na casa da minha tia e ele disse, cara, eu me lembro que o Bruno era pequeno e eu dizia assim, o que tu vai ser? E ele dizia assim, eu vou ser puxador de samba enredo. E eu dizia, eu vou ser compositor. E hoje ele é o compositor do samba que eu estou cantando. Olha só, que legal. Renan. Mas, Bruno, tu falaste em brincadeira de criança, né? Então eu tive recentemente lá no Ninho da Águia e pude ver uma brincadeira de criança bem legal lá. Já deixou de ser brincadeira, né? Que é o teu Com filho, certeza. né? Carregando o estandarte da escola, né? Então, sabendo da história do teu pai, que foi mestre-sala, né? Parece que teu filho puxou mais a teu pai do que a ti, né? Pode falar um pouco sobre essa Com questão do teu filho? certeza, com certeza. Na verdade, meu filho, ele vem com toda a questão genética da família imprescindível. Qual o assim, nome dele? Arthur. Arthur. O Arthur, ele vem com essa questão de família desde pequeno e é emocionante, assim, tu vê. Tu imagina uma criança com seus 3 para 4 anos de idade no Carnaval de Porto Alegre, a gente teve que fazer uma bandeira para ele, que ele girava com aquela bandeira com a roupa na época que ele ia desfilar comigo no Fidalgos, no Fidalgos não, na Vila Mapa, ele tava vestido com aquela roupa, tem os vídeos dele girando dentro do camarote, e o nosso camarote, a traseira do camarote dava pro barracão do Bambas. Uhum. E aí era aquele desfile dos 80 anos, de manhã cedo, aquela história toda. Sol, E aí sol de rachar. o Bamba tá preparando o desfile, abre a porta do barracão e eu, cadê o Arthur? Começa a procurar dentro do camarote, pá, quando eu olhei pra porta, assim, tá aquela coisinha minúscula grudada na grade do camarote, assim, eu fui lá, o que foi, filho? E ele, em lágrimas, eu, o que foi, filho? O que aconteceu? É o meu Bamba. E eu olhei, pai, é o meu Bamba. E chorando, e a águia saindo de dentro do barracão. E tu nem sonhava ali em ser cantor do Bamba, né? Jamais. Na verdade, sonhar a gente sonha. Claro, óbvio. Não, Todo mundo mas eu sonhava. digo, não era algo que já tinha se aproximado, ainda não. Não. De forma nenhuma, era uma coisa bem distante até. A gente... Então o teu guri é bambista antes de tu chegar lá. Antes de eu chegar lá, ele já tinha esse DNA bambista absurdo e esse amor pela dança. Essa coisa que começou natural por ele, olhando, enxergando, vendo os outros fazer, e ele começou a fazer com a madrinha dele, com a Fábio, que é a nossa porta-bandeira do Sim, banco. sim. Começou a fazer e aquilo foi se tornando, indo de uma maneira que chegou na quadra do Bamba dançando e o pessoal só olhar. Quem sabe a gente não bota ele de estandarte esse ano? Tu quer? Tu? Quero. E tá aí fazendo sucesso maravilhoso aí, emocionando todo mundo, emocionando o pai cantando, inclusive, às vezes Claro. às vezes ele me quebra. Pois é. Eu tô ali cantando ali, quando eu olho, eu digo, agora me quebrou. Que idade ele tem, Bruno? Ele tá com 7 anos. Bruno, naturalmente, tu deve, nas entrevistas que tu concede, falar muito da figura do teu pai. E nós vamos falar muito de Paulinho Durão, isso aí é uma obviedade. Mas tu citou meu tio, né, meus tios. E a gente fala talvez menos, né, da figura de Paulão da Tinga, né, irmão do Paulinho, intérprete multicampeão, né, uma voz
da Restinga. Eu queria que tu, antes de nós falar do Paulinho, que tu falasse do Paulão da Tinga, que daqui a pouco, para as novas gerações, seja alguém menos presente, até porque nos deixou há mais Com tempo. certeza. O que tu pode falar do Paulão? Cara, o tio era uma pessoa de um caráter e de uma sinceridade absurda. Inclusive, foi um dos primeiros a... Porque, ao contrário que todo mundo pensa, meu pai não queria que eu cantasse, tá? Já vamos começar aí. Ele dizia, eu quero cantar. Ele, não, tu vai estudar, vai fazer outra coisa, tu não sabe o que é isso. Não, mas eu quero, não. Enquanto ele pôde travar essa situação. Hoje até, às vezes eu entendo, às vezes não, hoje eu entendo, né? O porquê e toda a questão, mas... E o meu tio era o contrário. Meu tio dizia, não, esse guri vai cantar, sim. Ele vai cantar e eu vou botar ele pra cantar. Se tu não botar ele pra cantar, eu vou botar. Na época eu me lembro que ele tava no Copacabana e ele dizia assim, pena que esse guri ainda é muito pequeno, senão eu já ia levar ele pra cantar comigo. E bah, o tio era sensacional, cara, porque ele era aquele cara observador. Ele era diferente do espírito que todo mundo conhece da família, de todo mundo ser muito brincalhão, de todo mundo falar. O tio era aquela pessoa mais reservada. Sim. Mas ele, quando ele saía com a dele, ele saía com a dele certeira, que ele deixava todo mundo ou rindo, ou triste, ou brabo. Uma das coisas. Ele ficava olhando, daqui a pouco ele, pá, largava Só dele. Encerrava o assunto. Encerrava o assunto. Isso aí era decisão familiar, era tudo. Briga de família, ele tava ali olhando, daqui a pouco ele, largava dele e era decisão máxima e todo mundo acatava e deu. Bruno, eu vou pedir pra a gente voltar pra cronologia. Tu falou em 98, então tu desfila com o microfone desligado, pra gente saber a primeira vez que tu passou no desfile ou cantou um samba enredo com o microfone ligado. Com o microfone ligado, então, eu tenho uma primeira participação, assim, lá por meados de 2003 para 2004. Na época eu tinha meus 12 para 13 anos. Pois é, tu era muito criança, gurizão. A gente... O pessoal começou com aquela pressão, o Bruno tem que cantar. O Bruno tem que cantar. E aí eu tava ali participando dos ensaios, aquela história toda, um pouco tocava na bateria, um pouco olhava, ninguém sabia o que queria de fato. E daqui a pouco o pai olhava e dizia assim, vem cá. Botava o microfone e eu cantava no lugar dele. E aquilo ali começou a se tornar... Mas ele sempre... Não Isso é era da hora samba ainda. puro? Samba puro. Samba puro. Samba puro do segundo ano dele da Samba Puro. Ele teve o primeiro ano que foi a Ascensão, né? Sim. Samba Puro era o ano das cores. A Samba Puro saiu do intermediário A para o É um especial. carnaval histórico. E dali pra frente a gente começou a participar e toda aquela questão. Eu tava junto ali. E aí, volta e meia, ele ia lá, me dava o gostinho e tirava. Aí chegou no ano da Ginga, que era 2004. Foi um carnaval que até a Samba Puro desceu, né? Uhum. Ele chegou e disse, bom... Na verdade, não chegou e disse, bom. A história foi a seguinte, Camarote Bar, Porto Seco. Depois do desfile, nós estávamos todos ali parados. E aí, Alexandre Belo, Calbi, começaram com a função. Não, ano que vem ele vai sair comigo. Não. Vai levar ele lá pro Império comigo. E assim começou. E o pai, não, vocês estão loucos? Aí vocês querem querem estrear o meu filho e eu, que sou o pai dele, não vou estrear. E aquilo ali ele me botou pra desfilar na Samba Pura aquele ano. Fiz alguns ensaios, fiz a roupa. E na Muamba me deu uma amidalite. Porque, obviamente, muito jovem, aquela história toda, aquele furor de querer... Claro, Eu saí em todos os arrastões da Muamba. claro. E acabou, me destruiu. Me destruiu, eu não tinha voz no outro dia. Aí eu desfilei do lado do carro-som, mas não cantei. Porque Volta. não adiantaria cantar. Volta-se para o Camarote Bar e os caras, pô, tu não deixou o guri cantar de novo, Paulinho. Bah, que loucura isso aí, cara. Não, tá tudo certo. Ano que vem tu vai ir comigo pro Império. E eu já tô, meu pai não quer deixar, eu vou com os caras. Eu vou com os caras, eu quero cantar. E já que ela falou assim, não, eu quero cantar, ele não quer deixar. Aí ele, filho, a gente vai pra Praiana. Digo, pá, legal. Esse ano é sério, esse ano eu quero que tu vá comigo, contrato, assim. E ali foi o meu primeiro ano de fato. Praiana homenageando a Beija-Flor. Uhum. E eu... Desfile de manhã, né? Desfile de manhã, o último desfile. De manhã cedo, sol brilhando, raiando, nós todos de óculos escuros, Isso. carro-som.
E ali foi meu primeiro desfile. E a idade que tu tinha? 13 para 14 anos. Não tinha feito 14 ainda. Eu lembro desse desfile. Praiana e Beija-Flor, dizia o refrão. Né? Hoje eu vou cantar com felicidade. É Praiana e Beija-Flor contagiando essa cidade. Isso aí. Neném da Praiana, Neguinho, Beija-Flor, tá aí o enredo. Renan. Mas, Bruno, eu queria agora quebrar um pouco essa linha e voltar ao teu tio, né? Teu tio cantou em uma época em Porto Alegre que existia uma cena musical aquecida, né? Aqui no Absurdamente. estado, né? No estado. E tinha espaço, apesar dos intérpretes historicamente serem alijados do mercado fonográfico, em Porto Alegre tinha espaço. O Medina gravou Com seus certeza. LPs, teu tio gravou Sorriso Lindo, Negatê, sucessos na cidade, 2 né? discos muito bons, É. nessa passagem. Como é que tu vê o cenário musical atualmente em Porto Alegre? Cara, o cenário musical em Porto Alegre, eu digo que ele praticamente morreu. Ele é um cenário morto. Infelizmente, a gente tenta ressuscitar ele de várias maneiras. A internet consegue ressuscitar porque tem uma cena forte do Sul hoje em dia na internet. Uhum. Mas em relação a casas noturnas, a gente não tem a metade do que a gente já teve. Eu, como músico da noite de Porto Alegre, hoje me afastei da noite de Porto Alegre e me voltei totalmente pro carnaval porque não... Primeiro porque não tem mais como fazer. Infelizmente, a gente tem tanto compromisso, o carnaval se torna tão grande na minha vida de janeiro a janeiro que eu não consigo me dedicar, ou eu me dedico um pouco pra música e daqui a pouco eu tenho que voltar de novo pro carnaval e aí aqueles compromissos musicais acabam ficando de lado. Mas eu vejo com os meus amigos músicos hoje que a cena é muito complicada em termos de financeiros, em termos de lugar para tocar, oportunidade, e o pessoal tem que correr muito para fazer sucesso e para conseguir com que a grande massa, o grande público acabe usufruindo desse serviço musical deles. Não tem mais aquele material autoral, né? Que nós tínhamos aqui, que era característico, enfim, o O nosso material autoral hoje em dia, até no Brasil todo, tá escasso, né? Se tu pegar assim, por exemplo, Paulão da Tinga, Porto Alex, Carlos Medina, Maria Helena Montier, são todos nomes que naquele período faziam disco de vinil. Mas a gente tinha uma coisa muito diferente, que era a rádio, né? Sim, Tinha a extinta Rádio Princesa, A que fazia Princesa, com que eles isso. tocassem horrores. claro. Meu tio claro. tocava no Samba Sul naquele tempo, Sim. entendeu? Era outra época, Era outra outra época. Aí seguindo nesse trabalho, né, na tua trajetória, cantou esse primeiro ano na Praiana com o Paulinho, eu me recordo muito fortemente de ti no carro de som da Imperatriz, inclusive no título de campeão de 2010, junto com o Alexandre Belo. Depois no Império da Zona Norte com o Alexandre Belo. Quando é que tu te afasta profissionalmente do teu pai? Pai, eu vou cantar com teus parceiros. Então. Os caras que queriam tanto que eu cantasse com eles, vou cantar com eles. Eu sempre deixei muito claro pro meu pai e pra minha família que eu sou um doente por carnaval. Um doente pela arte do carnaval e pela parte musical do nosso carnaval. Então eu sempre tive grandes ídolos. Os meus ídolos enquanto a galera gostava do que tocava na rádio, isso aqui dos meus ídolos era Sandro Ferraz, Paulão da Tinga, Paulinho Durão, Alexandre Belo, eram os caras e o mais legal é que os meus ídolos, eles ficavam próximos de mim, então era muito legal. Eu tinha essa troca, tinha caras que às vezes eu via com meu pai, assim, ficava parado, assim, pai, é o cara aquele, ficava olhando. Por quê? Porque eram ídolos. E aí, eu sempre disse que eu queria a oportunidade de cantar com todos eles. E aí, com o pai, eu vou pra Imperatriz em 2007. Brizola. Uhum. Você bateu? Não, Maroni, Simon e Fábio Canelli. Isso. Tu não tava na parceria. É. E aí, a gente faz esse desfile. Até ocorre algumas questões. Passa mal no desfile, toda lembro questão. disso. Termino o desfile e eu vou pro Camarote Bar de novo, enquanto o Alexandre Belo. Me sento com ele e digo, Belo, eu queria... Ele, e aí, vamos... A gente tem que trabalhar junto, né? A gente tem que botar aquele plano em prática, né? Eu digo, cara, eu acho que tá na hora. Já trabalhei esse tempo com o pai, a gente já fez, mas eu acho que tem muita gente para me ensinar muita coisa, então é um dos caras que eu quero aprender. E ele, então, vamos lá.
Aí eu digo pra ele, tá, mas então tem que me preparar que eu vou pro Bamba, eu disse pra ele, porque até então ele tava no Bamba. Sim. Ele, não, só vai ficar no mesmo lugar que tu tá. Ficou onde está que eu tô voltando. E aí, na metade de maio, assim, ele retoma, anunciam ele na Imperatriz, e ele, ó, vamos continuar. Tô levando a galera pra lá, vai sair todo o carro-som, ficar só tu. E saiu todo o carro-som da Imperatriz e fiquei só eu. E Que era pra aí, 2008. para 2008. Martim. E aí, ali a gente começa o nosso trabalho. Eu dizia pra ele, cara, eu tô acostumado a cantar assim, assim, assim. Eu não sou acostumado a cantar nas regiões agudas que tu canta. E teu pai levou numa boa. Não. Não. Não, de fato. Como é que tu vai fazer isso comigo? Tu tá louco? Tu é meu filho, vai cantar com outro. O filho do Medina canta com o Medina. Por que que tu não quer cantar comigo? Eu dizia, cara, não é que eu não quero cantar contigo, mas eu acho que eu tenho outras pessoas pra aprender. Sim. E fui e fiz. E até quando ele chegou pra mim, para me questionar, eu já tava até com um contrato fechado. Já. Sim. E aí tu segue uma história com o Belo dali pra E aí, frente. dali pra frente, eu sigo uma história que, pra falar a realidade, é a história que me fez. Uhum. Porque eu tenho a história familiar com meu pai, mas que eu não sei se eu estaria no ponto que eu estou hoje se eu tivesse Uhum. continuando ali. Se eu tivesse continuado ali, não estaria. Mas o Alexandre Belo, ele diz pra mim, no primeiro ensaio, ele diz pra mim assim, cara, tu é um diamante. Eu digo, tu é um diamante que eu vou lapidar e vou te deixar no lugar certo. Eu, tá, perfeito. Tu tá dizendo? Você tá dizendo que eu vou te dizer o contrário. E ele me ensina a sair da região de conforto na parte musical, na parte de canto, e começa a me levar para regiões mais agudas, começa a me ensinar a vocalização. E no terceiro, quarto ensaio, ele desce do palco e olha para mim e entrega o microfone dele na minha mão. E aquilo ali começou. Sucessivamente, todos os ensaios terminavam comigo. Até chegar o primeiro show que ele disse assim, eu não vou, hoje quem vai é tu. E ele começou a me empurrar pra frente. E aí os convites começam a pintar. E eu negando todos. Não tô preparado, não tô pronto, sou novo ainda, não tenho essa cancha, não tenho essa oportunidade. Outros nomes no cenário vão surgindo e eu vou me segurando. Que não é minha hora ainda. Eu penso, não tô pronto. Aí eu canto com um belo 2008. 2009 eu vou pro Imperadores do Samba. Canto com Vinícius Machado. No ano do Inter? Não desfilo por algumas questões aí que a gente teve no meio do caminho, bem na finaleira ali, Uhum. e acabo me retirando do carro-som. Não canto aquele ano. 2008. Aí é 10 agora na sequência. 2010. Eu volto com o Alexandre Sim. e a gente se torna campeão com a Imperatriz. E em 2010 tu tens uma história que, por questões pessoais, o Belo não pôde participar do desfile das campeãs, né, da grande celebração do título. E, mais uma vez, te entrega o microfone número 1 de um desfile que, se não tinha o compromisso do julgamento, era o compromisso da consagração, do Exato. primeiro título da Imperatriz. Como é que foi aquela experiência? Foi uma experiência totalmente nova e uma adrenalina absurda, porque teve toda uma questão. E na hora tá todo o carro-som parado ali, a gente olhando. E aí o presidente Maurício dá o discurso do campeonato. Termina o discurso do campeonato. É tudo contigo, Bruno. E bota na minha mão e eu. Ai, meu Deus. Ai, Ficou sabendo na hora. na hora. A gente não sabia, a gente ficava olhando o carro-som e disse, tá aí, quem é que vai cantar? E até então tinha um combinado no carro-som, não. Nós vamos todos cantar. Vai sair um canto uníssono e nós vamos fazer o que tem que fazer. Ninguém faz chamada, ninguém faz nada, a gente faz. E quando ele olha pra trás e diz, é tudo contigo, Bruno, eu arranco. Vambora. Vamos embora. Eu ia te perguntar dessa relação com o Belo, assim, a gente sabe que o teu pai é o teu grande ídolo. Tu Com pode certeza. dizer que o Belo é o teu mentor? Com certeza. Sem dúvida, sem sombra de dúvidas nenhuma e sem pensar em outra questão. O cara que me fez profissionalmente, me ensinou aquilo que faltava para chegar, me deu
a base para fazer o que eu tinha que fazer foi ele. Meu pai é meu grande ídolo. É o amor da minha vida e, além disso tudo, é inspiração para muita coisa. Mas quem foi o técnico da ponta do campo ali, disse, vai, faz isso e vai dar certo. Foi ele. Foi o Belo. E me parece, avançando um ano, que no próximo ano tu canta com uma figura conhecida também, né? Aprendeu alguma coisa com ele? Muito. Pode dizer quem, né? Próximo ano eu estou na Academia de Samba Praiana com o Belo e me chega uma delegação do Estado Maior da Restinga no ensaio. Olha só. A gente quer que tu seja o segundo do Vander Pires. E eu. Nossa. O cara vem para fazer alguns ensaios e os eventos oficiais do carnaval e o resto é tudo contigo. Bora? Bora. Vamos lá. E aí, lido com essa figura fantástica e mitológica do carnaval. Pessoa que... O Vander é maravilhoso, mas... E aprendi muito, muito. Dentro do domínio de... Ele é fora da curva total do que tu pensar de samba enredo. Samba é aqui, é pela esquerda, tu vai fazer isso. Não, Vander, não. Vão vocês por aqui que eu vou por aqui. E ele vai indo. E ele vai te levando junto, e tu vai indo. Então, se tu tiver a percepção de estar com ele ali, tu vai aprender muito. Vai aprender muito. 2011, então tu desfila na Restinga. Não termino não desfilando na Restinga. Não termina. Mas por... Pela figura Vander Pires, a gente acaba Sim. tendo um certo atrito no ensaio. E aí eu acabo me desligando, uma situação que ficou um pouco complicada, eu acabo me desligando do Estado Maior da Restinga. Mas depois o Calbi também se desliga na véspera do desfile, eu acho. Quase né? todos se desligaram. É. Que o relacionamento não era fácil. Não, é uma figura fantástica profissionalmente, mas pessoalmente é uma pessoa que te dá bom dia num dia, no outro dia ele não olha na tua cara. Então, Entendi. É E isso complicado. foi... Complicado demais. E aí a gente acaba se estressando num ensaio e eu acabo me desligando. Na manhã seguinte, me liga o presidente João Luiz da Candinha. Bruno, quero que tu seja intérprete, só que isso faltando 10 dias pro carnaval. Vem pra ser intérprete na Candinha. Vamos. É tua estreia como primeiro. E aí, a minha estreia como primeiro. Na verdade, a minha estreia como primeiro vem desse desfile. Logo em seguida, eu não encaro como uma estreia de primeiro por não ter toda aquela preparo, aquela... Sim, foi no susto. Foi no susto. Ó, o samba esse aqui, ensaia, decora, amanhã tu vai passar na avenida e Sim. deu. Então não deu tempo de fazer nada, a gente passou. Entendeu? Aí, no outro ano, eu volto para Alexandre Belo. A gente volta para Praiana rebaixada. E aí, por questões pessoais do Alexandre, ele acaba sendo desligado nos 45 do segundo tempo, faltando 4 ensaios para o desfile. Aí o presidente Miro Leal, então presidente da Academia de Samba Praiana, chega para mim e disse, cara, não tem como trazer outro intérprete. Eu acho que tu mostrou para todo mundo durante o ano que tu tá pronto. Vai lá no Arco Verde, pega aquela roupa que tá lá, manda reduzir para ti. Aqui tá o dinheiro, te espero na hora lá. E ali foi meu primeiro... vamos correr para sapato para todo mundo, roupa para todo mundo, e ali tu começa o ofício. Aquele ali, para mim, na minha concepção, é onde eu... A tua estreia. É estreia de fato. E campeão. Qual era o enredo? 7 Pecados Capitais. Na Praiana. 2013? 13? Acho que 2013. Pequei e o meu pecado é ser feliz, ser da academia é ter raiz, e com um canto de amor no carnaval, tu és praiana especial. Bruno, tu cantaste já 2 sambas aí e é necessário trazer essa tua outra vertente também. Tu és um grande compositor de samba enredo, né? Um grande tu tá dizendo. Mas se tu, por exemplo, se for lá no teu Instagram, tá? Procurar na tua bio,
tá lá puxador de samba, intérprete e compositor. Então tu certeza. coloca lá como um ofício teu, né? Como surge o compositor nesse processo? É junto? Quando eu começo a trabalhar com o Alexandre Belo, a gente começa a participar de festivais. Uhum. E até o primeiro festival que eu defendo com o Alexandre é um samba teu, no Império da Zona Norte do samba. Eu sou o Semba, dando a lunda a oferenda. É 2008. Odoia. Dali pra frente, começa a me despertar essa questão. E aí tem outros compositores que começam a chamar o Alexandre e a gente começa a participar do processo de criação do samba enredo. Naquele processo de criação, eu digo, cara, mas eu sei fazer isso aqui. Uhum. Que legal. E aí a gente começa a mexer nos sambas, aquela história, não, isso aqui não tá legal. Começa a fazer aquele corte pra gravação e ali começa a me despertar. Até chegar o ano, meu primeiro samba, que eu coloco no festival, é Madagascar, da Vila Isabel. E aí eu começo a fazer aquele samba deu super, na minha concepção, foi um samba bom. E dali pra frente eu digo, cara, gostei disso aqui. E começo a fazer. A partir daquilo ali, Ali a gente começa a participar de tudo que é festival. esse samba de Madagascar, então, lança 2 compositores, porque importantes. A gente recebeu aqui nessa temporada o Rafael Tubino, Sim. que também é autor Aquele samba é uma fusão de 2 sambas, né? De todos os sambas. Eles pegaram todo o samba do festival e botaram num samba só. Então marcou a estreia de Bruno Martins e Rafael Tubino como compositores de samba Exatamente. enredo no Carnaval de Porto Alegre. E aí tu segue nesse universo até Aí eu hoje. sigo nesse universo até hoje. Hoje um pouco mais administrado, porque eu faço muito samba para Artigas, faço muito samba para o interior. Praticamente as escolas todas que eu canto, fora Bambas da Urgia, ou seja, interior, fora do Brasil, tem samba na Argentina, tem samba... Todos esses carnavais tem samba meu. Uhum. Até a gente teve uma questão esse ano no Carnaval de Montevidéu, onde metade dos sambas era tinha um samba do Rio, metade dos sambas eram do Renan Ludwig e a outra metade era minha. Os sambas dos carnavais esses de exterior são em português. São alguns em português. Sim. Também faço em espanhol também. Olha só, que é Lá. diferente, né? Sim, Carnaval de Gualeguaychú lá. Gualeguaychú é espanhol, né? Em espanhol e a gente escreve em espanhol. Libres acho que é em espanhol Espanhol também. também. E sai aí um refrão de um samba em espanhol? Vamos tentar recordar aqui. Porque é diferente, né? Eu sou la luz, la corona que brilha. E não me lembro do resto da tradução que a gente fala, que a gente acaba. Mas é mais ou menos isso. Jos. Vamos voltar pra cronologia, porque a gente tá chegando numa fase que tu te afastou do teu pai, como cantor, Totalmente. como profissional apenas. Mas tem ou teria um reencontro depois na Samba Puro, né? Com certeza. Como que aconteceu isso? Como que foi essa fase? Aí eu passei. Aí a gente já passou por Realeza. Aí eu faço o carnaval de 2000. Taquari foi que ano? Acho que é 14. 14. É, deixa eu Faço- conferir. Vai falando que eu Faço confiro na carnaval internet. de Taquari com o Alexandre Belo. E a gente termina aquele desfile eu dizendo, cara, eu acho que tá na minha hora. Eu acho que tá na minha hora. Ele olhou pra mim e disse, se tu acha que tá na tua hora, tá na tua hora então. Vai lá e faz. Digo, então tá, eu vou ir, mas tu vai ser meu diretor de harmonia. Beleza, tudo certo. E aí eu vou pra Realeza. Quando eu vou pra Realeza, o Alexandre sai comigo, a gente faz tudo. E dali pra frente... Tava certo, 14. 2014. E dali pra frente, aí eu não volto mais a ser carro-som. Passa um tempo, meu pai a gente já tá ali mais perto da família, porque eu tô na Realeza, aí toda a família desce pro ensaio, o pai participa dos ensaios, aí fica aquela mescla de todo mundo junto ali. O pai na Samba Puro, eu na Realeza, daí a Realeza faz show na Samba Pura faz show na Realeza, todo mundo na mesma comunidade. Passa aquele ano, o próximo Festival de Samba Enredo da Samba Puro, eu vou lá e ganho o festival com um samba que eu faço em homenagem pro meu pai, não é nem pra Samba Puro. Que daí a Samba Puro vem falando de ciganos, Uhum. e eu faço um samba que o refrão é a voz do morro sou eu, canto forte com orgulho de ser lá em cima o samba é puro, é tradição, desce o morro vem sambar com a Conceição.
E aí eu digo, isso aqui é um presente pra ti. Se ganhar o festival ou não ganhar, não sei, mas é pra ti. Sim. Pô, ele deve ter Aí ficado... ele encheu o olho d'água e disse, pá, tá, coisa boa. E ali eu sigo sendo o compositor pelos próximos 3 carnavais. Faço aquele samba, ganho festival e continuo Na Samba Puro. na Samba Puro. E cantando nas outras escolas. Aí vou pra Vila Mapa, desfilo na Mapa e o pai vem pra mim no outro ano seguinte e diz pra mim, filho, é o meu último ano. Eu decidi encerrar minha carreira. Seria 17, no caso. E aí eu quero saber contigo uma coisa. Se tu topa ser primeiro junto comigo. Não tô te chamando pro meu carro-som. Quero que tu divida esse microfone comigo. Como é que eu vou negar isso aí? Não tem Sim. como. Não tem o que fazer. E aí a gente encara esse trabalho que acaba não havendo desfile. Pois é, o Renan Silva Neves, da nossa equipe, lembrou disso hoje no WhatsApp, no nosso grupo, ele dizia. Foi aquele ano que só o prata não teve, né? Só o prata não Acabou teve. tendo ouro. Exato. E foi assim, um prata que não teve, com cancelamento no dia do desfile dia por do conta de PPCI. A alegoria estava pronta, a fantasia estava pronta, era um carnaval que podia ter acontecido, mas não houve Exatamente. condições de segurança. Né? O teu trabalho com o teu pai, de ensaios, de tudo, Teve tudo. Teve tudo. Teve descida da Borges, teve todos os eventos, ensaios, a gente saiu tudo. E como é que é esse sentimento, Bruno, de no dia do desfile saber que ele não vai existir, depois de descer a Borges, ainda mais, e pelo componente muito emocional de vocês de que eu vou desfilar com meu pai. O velho não teve a chance de se despedir, né? Infelizmente. E a gente acaba não. É um sentimento de impotência muito grande, é uma coisa. Claro. Porque tu não tem o que fazer. Tu fica naquela ânsia de dizer assim, não, vai ter. Não, mas vocês não vão fazer isso. Não, e vai passar das horas. Tu tá pronto. E os Isso eu tô bombeiros dizendo, estão aqui. A gente vestido. Claro, imagina. Vestido em casa. Tudo pronto pra ir pra avenida. Lembrando que no outro dia, quando teve o ouro, a confirmação do desfile do ouro foi às 9 da noite, uma coisa assim. Exatamente. Era o pessoal ao vivo com os bombeiros andando pelo Porto Seco para ver se podia ter carnaval. Imagina. Exatamente. Renan. E assim, Bruno, aproveitando esses carnavais que não aconteceram, né? Tu vem de uma família tradicional na Restinga, né? No Estado Maior. Enfim, me parece, tu podes me corrigir, me parece que 2 vezes teve para acontecer esse desfile na Restinga no carro de som, né? Cantando. E não aconteceram. 2021 tu não tava na Restinga ou tu fez com o Renan ali, até a live do Vini, tu participou, não participou? Com o Nós Renan? estávamos nós estávamos no Fidalgos. E Fidalgos. Ah, sim, achei que era na Renan sai da Restinga. Aham. Restinga. Uhum. Acontece. Ah, o Renan estava na Fidalgos. Eu estou no Fidalgos. Isso. E aí. Eu tô fazendo uma live, nunca me esqueci disso. Estou fazendo uma live com outro intérprete, que era uma live do Rataesk. Nós estávamos fazendo com o Everton. Até da banda dele. Uhum. Uma coisa totalmente fora carnaval. E aí eu termino a live, me sento pra tomar uma água e venho assim. Tá fora do Fidalgos, né, meu? Eu. Histórias do carnaval. Né? Como assim? Tô fora do Fidalgos. Ninguém me disse nada. Não sei. E aí começa, ligação, mas até então a diretoria da escola ninguém tinha falado comigo. Um que pegou o furo de reportagem, pulou por cima da diretoria, foi lá e botou Renan, é o novo intérprete do Fidalgos. Essa imprensa é brincadeira. Esse pessoal de imprensa não dá. dá para responder nesse pessoal. Aí no outro dia de manhã eu acordo com a delegação do Fidalgos na minha casa querendo conversar comigo. Cara, não, calma, não é isso. Peraí. A gente queria conversar contigo. Não, tá. Onde é que eu assino? O que aconteceu? Acabou? O que eu fiz? O que aconteceu? Não, cara, não. A gente teve a oportunidade de trazer o Renan pra escola. Só que tu já tá na casa. Eu quero saber se tem a condição de botar vocês dois. É um sonho da escola botar os dois. Os dois foram grandes intérpretes nesse meio tempo da escola, porque daí vem o Renan 2019, faz um... 2019? Sim. Faz um carnaval fantástico com o Fidalgos, que quase sobe. No outro ano eu entro na escola e a gente sobe. O Renan volta pra Tinga, né? Vai pra E o Tinga, Renan depois volta da- pra Isso Restinga. aí. A gente sobe, o Fidalgo sobe pro especial. E aí eles perguntam se... Eu digo, cara,
me dou bem com o Renan. Acho que, não sei, vamos ver como é que vai ser o trabalho. Tá, então tu topa? Topa. Aí chega a fazer um vídeo de vocês E dois juntos, né? aí, eu chamo o Renan na minha casa, a gente faz um vídeo, só pra mostrar pra vocês, presidente, só pra mostrar pra vocês que o Bruno não saiu da casa, mas chega o Renan junto e os dois serão intérpretes. Mas aí chega na avenida e é só o Bruno. E a gente fica sabendo que não é o Renan na concentração. Claro, a escola internamente estavam avisados já. Mas eu lembro, acho que o Fidalgo... se Não me- muito. Não muito. Eu tava avisado. Sim, sim. Eu lembro que o Fidalgo tava... Era a primeira escola a desfilar naquela Primeira noite, escola né? disse lá. Eu lembro que a gente tá na área de concentração, aquela coisa de cobertura, aquilo tudo. E cadê o Renan? Cadê o Renan? Cadê o Renan? Não tem Renan. Claro que os motivos de não ter Renan diz respeito mais até a ele. E ele falou sobre isso aqui no Exato, podcast. exato. Mas como é que foi pra ti dizer, ó, o trabalho mudou e é tu sozinho? De novo, né? De Mais novo? uma vez. De novo. Mais uma vez. Mais uma vez. Aí eu tô no último ensaio do Fidalgos. Já, e o Renan não tinha aparecido. Termina o ensaio, o presidente me chama. Cara, só pra te avisar, isso aqui pra ti não vai mudar nada. Mas o Renan não vem. Não vem. Vai ser só tu. Mas eu acho que não vai ter problema nenhum. Tu já tava ano passado, já tava na casa, não vai fazer diferença. Tipo, não, Tranquilo. bora, vamos lá. E aí o Bruno desfila sozinho, aí faz uma... São 3 anos, né, de Fidalgos ali na sequência. Exato. E agora eu quero voltar na figura que naturalmente pontuou toda essa nossa conversa, que é a figura do teu pai, né? Eu tive uma amizade muito especial com o teu pai, ele era uma figura divertida, né? E na minha concepção também, a minha relação de idolatria, né? Tu falaste anteriormente, né, sobre ser próximo dos nossos ídolos. Nós que gostamos de carnaval, de escola de samba, temos esse privilégio, né? Com certeza. Alguém, por exemplo, que devota o seu carinho artístico, por exemplo, por um cantor de uma banda internacional, é muito grande a chance dele nunca ver nem no palco aquela figura, Exato. né? E eu, desde pequeno, cresci vendo o Cláudio Barulho, o Carlos Medina, o Paulinho Durão, sabe? De poder conversar com esses caras, assim. E depois, com o tempo, entender que eram pessoas normais, né? Porque Nem lá... tão normais, mas porque eu acho que lá atrás uma relação, eu olhava com certa distância, com certo... O Medina foi uma figura que eu sempre tive dificuldade, mesmo mais velho, assim, de ficar perto dele com naturalidade, porque para mim era Medina, eu tenho uma entidade, né? Eu não tenho essa história porque eu não tenho lembrança dessa história, mas a minha mãe conta que teve uma muamba, não me lembro, acho que, creio eu, aqui no centro, e que deu uma questão, entrou cavalaria, e aquela história toda, e eu tô no colo da minha mãe. E o Medina cantando me pega do colo da minha mãe e me sai correndo leva. comigo. Cadê o guri? Tá lá no colo do Medina, lá. Maravilhoso. Mas o teu pai, tá? Que foi um talento gigante do carnaval dessa cidade. E se tu não quiser falar sobre esse assunto, tu fica muito à vontade. Eu me sinto, pela nossa relação, de te perguntar. O fim do teu pai, ele é triste, né? Chegou até a vazar uma fotografia onde supostamente teu pai estava numa esquina da cidade como um pedinte. Não sei se era bem isso, mas foi isso que correu a cidade, né? E é até bom te perguntar para que tu esclareça. Como é que foi? Aqui eu tô perguntando pro filho, não tô perguntando pro cantor Bruno em relação ao cantor Paulinho. Sim. Né? Como é que foi para ti esses momentos da figura do teu pai que foram tristes para todos nós do carnaval? Obviamente é uma questão triste por idolatria, por ser filho, porque meu pai, na verdade, ele se separou da minha mãe muito novo, então muito novo, eu não tive essa questão de pai dentro de casa. Entendeu? Eu sempre tive o meu pai, eu via meu pai mais na TV do que comigo. Uhum. Então meu pai foi mais meu ídolo do que meu pai. E a nossa relação depois que eu comecei a trabalhar e que eu comecei a participar de carnaval, se tornou mais de amigo do que pai e filho. E quando tu vê esse tipo de situação acontecer, são extremos de uma situação que foi acarretando pela carreira toda. Uhum. Quando me chegam com aquela imagem na internet, eu já meio um pouco afastado dele por trabalho, porque a gente se encontrava no carnaval
E ele seguia a vida dele. Mas eu tinha contato com ele, contato com a família, contato com todo mundo. E aí eu respondo no mesmo... Quando botam aquilo na internet, eu respondo da mesma maneira. Tipo, cara, em primeiro lugar, é uma pessoa que vai fazer 50 anos de idade. Ele decidiu estar nessa situação. De tentar ajudar, todo mundo tentou ajudar. Não tem que se fazer. Não tem como ir lá, pegar ele à força. Ele simplesmente chegou em casa e disse, eu vou morar na rua. Como assim? Não, vou morar na rua. E de fato ele morou na rua, Não. Bruno? Não. Não, Era foi mais questão de horas ele estava em casa. Sim. Pra chamar atenção, não é normal até nesse Exato, momento, claro. entendeu? E aí, por questão, tiveram o azar de passar ali e tirar foto naquele momento. Sim. Ele faleceu em que ano? Vou te dizer que a questão do falecimento dele me bloqueia tanto que eu tenho que pesquisar essas datas. Porque assim, eu não quero cometer eu vou te dizer bem sincero, assim, a questão meu pai, Porque eu vou te dizer, eu vou te interromper porque sobre um ponto. Se eu não me engano, eu falei contigo sobre participação do teu pai em uma das nossas lives. E tu me Exato. disse com muita franqueza, Vini, não dá. Não tem como. Eu não, tudo bem. Não precisa me dizer mais nada na época, assim. Mas sei que ele já vinha ali, então foi pós-pandemia, então. porque, sim, enfim, sim, foi. Por que acontece? Foi bem recente, assim, terminou a pandemia, terminou entre aspas, ainda o pessoal tava naquela situação, não morreu de Covid, mas tinha toda aquela precaução e ele falece bem naquele ponto ali, Mas tá? Mas o que acontece? Eu tenho meu pai muito presente no final do meu pai, Uhum. na minha vida. E quando ele vem a falecer, eu não sei se é um bloqueio meu, não sei se é uma questão minha, mas o meu pai, ele se torna presente na minha vida de uma maneira absurda. De muitas vezes eu senti o meu pai comigo. Uhum. Eu senti o perfume do meu pai nos lugares onde eu tô. Então meu pai, hoje em dia, ele é muito mais presente na minha vida que quando em vida. Então parece que eu meio que consegui bloquear essa questão do... Não sei se foi alguma questão emocional, alguma questão... Não sei. Mas hoje em dia ele se torna muito mais presente na minha vida. Foi em 2000. Meu pai é vivo. Sim. Eu vi aqui, foi em julho de 2020 que Julho de que ele nos 2020, deixou. exatamente. Renan, Gelson. A gente falou de Restinga, o legado familiar, né? Falou de Imperatriz, de Praiana, de Sambapuro, de Fidalgos. Mas aí a gente chega nos Bambas da Orgia. Eu queria entender como que é essa relação. A gente não citou ela antes, né? Não foi citada até agora. Mas a gente chega, Bambas da Orgia, e tu encarna na escola, assim, com o coração de um bambista, né? Não encarno, sou bambista. Diferente. Vou te confessar, quando eu entrei na escola, teve um evento lá e eu contei essa história para eles. Eu estava no desfile dos 80 anos. Nós estávamos assistindo e o Bambas começa a desfilar. Como o Bambas vem vindo, aquilo começa a vir uma emoção que contagia a avenida toda, e é natural. Quem não é bambista vira bambista na hora que o Bamba tá passando. Só que aquilo começou a passar de uma maneira diferente em mim. Porque até então eu, Bruno, não me identificava com nenhuma escola. Todo mundo pergunta, mas que escola tu é? Ah, tu é Restinga, né? Por causa da tua família. Eu disse, cara, eu trabalho. Eu trabalho. E aí o Bamba tá passando e eu começo a me emocionar de uma maneira absurda. E eu caio num choro absurdo e eu começo a dizer, eu sou bambista. Eu começo a gritar dentro do camarada, eu sou bambista. E aí aquela... Até porque tu tinha tido a cena do teu guri chorando com o Bamba saindo do barracão. E eu olhando pra ele assustado, o que tá acontecendo? Ninguém tem essa reação na família? O que houve? Não, era eu. E aí eu me desculpo bambista. E logo em seguida, passa alguns anos, eu recebo a oportunidade de ouro da vida. Eu acho que quando a gente consegue cantar na escola que a gente se identifica, é totalmente diferente. E quando eu chego lá, eu descubro que é aquilo mesmo de verdade. E quando é que surge a ligação ou a mensagem?
Quem é a primeira pessoa que diz pra ti, vamos conversar profissionalmente sobre Bambas da O Orgia? presidente Break me chama e disse, a gente pode conversar? Eu automaticamente teria terminado o carnaval, eu me desligo do Fidalgos, né? Fica algumas pendências financeiras com a escola, mas de trabalho eu decido que eu não vou mais trabalhar e quero procurar outro rumo. No que eu quero procurar outro rumo, me entra essa ligação. Vamos conversar. Eu digo, ó, eu acho que eu vou pro Bamba. A pessoa em casa, como assim? Não, acho que eu vou pro Bamba. E aí a gente senta na reunião, acerta tudo e bora lá. E tu recuperas, e eu até me surpreendi recentemente quando eu te entrevistei na Masper TV, tem um DNA bambista na história toda, né? Fala pra gente que as pessoas acho que não imaginam. Assim, começa pelo Paulão. Paulão, a primeira escola que ele desfila, junto com os blocos, toca a vela e toda aquela questão daquele tempo ali. Ele e o mestre Estevão, eles eram colegas de quartel. O Estevão pode falar melhor, até porque, né, viveu isso. Claro. Mas eles vão aos ensaios de Bambas da Orgia para tocar na bateria. Olha que legal. Meu pai também, por certas vezes, também toca na bateria de Bambas da Orgia. Então, a história familiar, nós temos um cuiqueiro, né, no Bamba que esses tempos me parou e disse, eu vou contar a história da tua família pra ti. A tua tia fazia parte das baianas, teu pai tocava na bateria, o teu tio tocava... Teu pai foi da bateria do Bamba também? Também. O pai foi da bateria do Bamba, do Imperador. Sim. Tinha carteirinha das baterias. E aí eu descubro isso lá dentro. Essa questão familiar, eu descubro quando eu entro no Bamba. Eles começam a me contar, não, todo mundo vinha, desfilava, passava aqui. Só não tiveram a oportunidade de cantar. Eu digo, então, vamos completar. Lembrando que a Restinga é de 77. A Restinga é Exato. nova, né? Ou seja, o teu pai e teu tio já faziam carnaval pela cidade antes de existir o Estado Maior, né, Renan? A roupa caiu bem a ele, né? Por sinal. Porque tu- muda o Mas presidente. tu é muito suspeito, né? É, não. Enfim. Muda presidente, mas não muda o intérprete, né? Esses dias o Renan mandou mensagem no nosso grupo da rádio, da ABC lá. Eu preciso do telefone da presidente Fátima. Eu pensei, vai fazer uma pauta, vai ser uma entrevista, uma gravação de um clipe. Ele, não, eu quero virar sócio. Muito bom, muito bom. Ele me mandou essa mensagem 3 horas da madrugada. Virei sócio do Bamba. E eu só tenho uma coisa pra te dizer. Pode dizer pra eles. É bom ser É bambista. muito bom. É muito bom. É muito bom. Eu sou filho de bambista. A né, gente fez então- uma entrevista agora há pouco tempo e eu digo na entrevista, cara, vocês não têm noção como é bom ser bambista. É muito bom ser a gente. E é uma emoção absurda, é uma coisa que eu me sinto totalmente realizado. A minha brincadeira de criança, ela vira realidade no ato que eu começo a cantar no banco. Ah, que legal. As pessoas até dizem, cara, sente uma felicidade, uma coisa que sai, mas é real. Eu não tô fazendo um personagem, eu tô vivendo aquilo ali. Aquilo ali sai Não tem como negar. não tem como negar. De forma Como surgiu? não tem como negar, eu tô intérprete da Realeza. Nós estamos descendo a lomba para chegar na encruzilhada. Tá aí o meu pai. E aí o Sapatinho nos encontra, senhor antológico da vila. Diz, pá, ô Paulinho, tava vendo teu filho cantar, cara, é absurdo que é igual. É uma coisa, não tem como dizer que ele não é teu filho. E eu olho pra ele e disse, não tem como negar. Eu olho pro meu pai. Eu não tinha um grito de guerra até então. Aham. Tá aí, não tem como negar. Muito. Ficou, né? E ficou. Tá Ficou, consagrado. pegou. No mesmo dia eu subo no palco e não tem como negar. Tu usa o canta do teu pai? Canta? Quando meu pai começa a se desligar do carnaval, aquela questão toda, eu digo pra ele, eu vou pegar o canta. E ele me olha e diz, como assim? Tua homenagem, pra sempre. Sim. Toda vez que eu falar o canta é pra ti. Ele fazia 3 vezes, né? Inclusive, 2024, aponta pro céu, né? E fala umas palavras, né? Foi pra ele, com certeza. Todos os anos antes de entrar na avenida, eu reverencio eles. Pra mim, são os meus ancestrais do samba. Teu pai e teu tio. Teu pai e teu tio. Eu tinha uma pergunta que não tinha, porque eu vou fazer, né? Só que tu
revelaste aí uma ligação afetiva com Bambas da Orgia, muito forte. Mas por dever de ofício, pela trajetória, pela história. Atenção, gente, não façam ladaia em lugar nenhum. Uma pergunta jornalística aqui. Cantar na Restinga um dia é um objetivo? É um objetivo. Objetivo familiar. Talvez manter segmento da família, mas pretendo ficar por muito tempo no Bambas. O dia que o Bamba não me quiser mais, aí a gente está aberto a outra A gente proposta. pode conversar. Não, então tá, pergunta feita e bem respondida. Mais alguma, Gelson, Renan? Já tô lá com o cronômetro acelerado. Na verdade... Estamos chegando na dispersão. Eu tenho a minha última que é 2 também, porque todo mundo tá fazendo O 2. Juliano Vieira lançou essa. Posso fazer uma pergunta? Aí faz Na 12. verdade, em 2023, né, que o Bruno canta Chica da Silva, acho, né, Bruno? Que eu acho que ele foi o grande destaque ali dos intérpretes naquele ano, né? Teve que levou ao Bambas, de repente, esse desfile, Pode ser. né? Tu como compositor, tá? 2023 ele Chica da Silva, 2024 aquele sambaço, que eu brinco com o Vini, que é o samba do ano do Brasil, não é? Supera qualquer um do Rio de Janeiro. E este ano, mais uma vez, na veia, né? Principalmente aquela segunda parte muito melódica, né? Assim, como é que é para um compositor, às vezes, cantar um samba não tão agradável? Então, já começamos numa questão que eu parei de compor por um dever meu dentro do Carnaval de Porto Alegre para o grupo especial, para não ter mais essa questão, porque às vezes a gente faz um samba aqui e eu tenho que defender um samba aqui. E aí esses dois sambas vão começar a se chocar e aí fica complicado pra caramba. Então, cara, eu acho que o compositor, ele... Todo samba é um filho de um compositor, a gente tem que respeitar com o maior carinho essa obra de cada um. E a gente tem que fazer o possível para melhorar ele, trazer ele o máximo pra gente. Eu, Bruno, tento trazer o máximo para fazer o povo cantar junto e automaticamente não tirar as minhas características do samba. Qual é o samba que tu disse que é o maior do Brasil no ano tal? 2024, Bambas da Orgia. Alô? Os tambores vão rufar, o rei chegou, a nação azul e branco, alafiou, sou Bambas na pele, raiz ancestral, africanamente, herdeiro real. Esse samba é antológico, tá? E eu disse isso recentemente pro Júnior Paixão, que é um dos compositores. E ele, não tá brincando comigo. Eu até mostrei a mensagem do nosso grupo lá de resenha, onde eu falei como é bonito esse samba do Bambi. Realmente é uma obra-prima. Gelson, 2 em 1, vai. Não, eu vou fazer só um. Fica à vontade, pô. O cara vem lá de Rio Pardo, pô. Pode fazer 10 perguntas. Eu tô chegando agora, mano. Calma, vamos começar com uma. Qual o teu sonho? Tu já falou, Restinga talvez lá na frente, um dia no futuro. Esse é o Mas objetivo, qual... né? É o objetivo. Mas qual o teu sonho ou objetivo a curto e médio prazo? Eu Ser quero campeão com Bambas hoje. Amém. Meu sonho maior, o que eu deito, acordo, fico perdendo noite de sono, porque essa época eu não consigo dormir. Isso é uma revelação, eu não sei se os outros são assim, mas eu sou. Eu começo a viajar no desfile, viajar nos problemas, tentar achar solução pra tudo e... Cara, eu sonho com isso. Eu sonho realmente, eu deito, durmo, fecho meu olho... Com o último 10 ali. E sonho com E que pode o ser último 10 e... curtíssimo prazo, daqui a 20 dias, talvez. Na Entrar verdade, na Voluntários gritando é campeão é o meu sonho maior. na verdade, eu acho que esse programa aqui vai menos de 20 dias antes do desfile. Então, é curtíssimo, prazo mesmo. Não, com certeza. Inclusive, uma maravilhosa isenção da equipe, né? Meu sonho é ser campeão com o Bamba e o Renan meteu ali, amém. Eu entrevistei na semana passada a Sayonara Ferreira, lenda de Bambas da Orgia. Na retrasada, o Rafael Tubino, que é compositor de Bambas da Orgia em 2025. Mestre Né? Jefferson Sandro. O Jefferson Sandro no primeiro, né? Aí os entrevistados é Renato Dornelles, Elias, Renato Araújo, Renan de la Corte. É quase um podcast do Bamba isso aqui. Tira aqui, ó, bota a águia aqui embaixo, vai ficar bonito. Presidente Fátima, um beijo pra... Todo lugar que eu vou, boto uma águia, entendeu? Isso aí. Fica bonito. Chegou a hora, então, no nosso encerramento da entrevista, da dinâmica do quadro, da brincadeira que a gente está fazendo nesse ano, que é pedir ao nosso convidado que monte o Grêmio Recreativo Escola de Samba dos Sonhos, né? Como é que seria se tu tivesse a condição
de reunir quem bem entendesse, né? Que tu fosse presidente de uma escola de samba fictícia, misturando épocas, misturando gerações, né? E com orçamento ilimitado para contratar, Maravilha, cara. Que sonho de consumo. para aceitar qualquer, para confirmar qualquer proposta que um profissional te fizesse. Vamos lá então. A Escola de Samba dos Sonhos do Bruno Martins. Intérprete eu vou deixar para depois. Quem seria o mestre de bateria? Mestre de bateria? Mestre Benhur, ele é o filho do Jefferson Sandro. Foi recentemente anunciado como diretor musical da escola, Com né? certeza, e é o meu mestre. É o teu mestre. Quem Meu seria sonho, meu sonho de consumo de mestre de bateria ultimamente. o mestre Sandro não vai se importar. Não, com Com certeza não. certeza não. Quem seria o teu casal de mestre sala e porta-bandeira? Fábio Robson. Com Fábio certeza. Robson. Atual casal de Bambas da Orgia. Casal de passistas? Adilson e Débora. Adilson e Débora. Porta-estandarte? Aí eu não tem como. Aí a gente vai lá pra... Porta-estandarte pode ser meu filho. Pode. Mirim. Não, primeiro, número 1. Não, mas não tem como. Lendária porta-estandarte de Estado-Maior da Restinga, acho que foi... Depois da mãe dela, foi a melhor de todas. Gislaine Pereira. Gislaine Pereira. Gislaine Pereira. Quem seria o carnavalesco? Silvio Oliveira. Presidente? Fátima Sampaio. Fátima Sampaio. Tô chegando no samba enredo, mas eu volto para saber quem seria o teu intérprete. Pode ser 2, Pode ser 2, no teu caso pode ser 2. Paulinho Durão e Alexandre Belo. E Alexandre Belo. E para embalar esse desfile dessa escola imaginária, fictícia dos sonhos, qual seria o samba enredo? Barão de Catas Altas. Barão de Caldas Altas. Então é o seguinte, ó, vamos encerrar diferente hoje. Quando o homem terminar de cantar o refrão de Barão de Catas Altas, solta a vinheta e a gente volta na semana que vem. Não tem como negar, Bruno Martins. O bamba é minha paixão, brilha como ouro, haja coração. Canta comigo, nação amada, segura o samba, explode a arquibancada. Não tem como negar.